Olá, bom dia para você! Que esse dia seja uma bênção na sua vida, que o Senhor Deus tenha todos os espaços para que Ele possa conviver com você. Nosso estudo de hoje é um dos mais esperados pelo meu coração. Santuário Celestial, o centro de nossa esperança. Vamos orar juntos para poder estudar esse assunto? Querido Deus e amado Pai, nos abençoe pela Tua graça, pelo Teu poder. Não nos permita estarmos sozinhos, porque eu sei que eu não preciso te convencer para que esteja conosco. Abençoa-nos agora ao estudar esse assunto, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. O capítulo 23 do livro Grande Conflito traz uma verdade linda e especial que você e eu precisamos entender. A passagem que mais que todas as outras haviam sido a base para a coluna central da fé do Advento foi: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, de Daniel 8,14. Pegue a sua Bíblia. Você tem que acompanhar isso que eu vou falar agora. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta profecia repetida pelos lábios de milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam sua mais brilhante expectativa e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que estes dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra ou alguma parte dela era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus, esta não pode falhar. Deveria haver outro engano. Alguma coisa na interpretação da profecia. Onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isso, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E visto que ele não aparecera, esses dias não podiam ter terminado. Aceitar essa conclusão equivaleria a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isso como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel 9, 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300 anos, deveria estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e unção de Cristo, pelo Espírito Santo, no ano 27 de nossa era, cumpriu-se exatamente nessa especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3,5 anos depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus.
Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos, e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado o período de 490 anos, dos 2.300 anos, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se deste ano 34 de nossa era, 1.800 anos se estendem até 1844. Então disse o anjo, e o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram, inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não ter sido visto, em 1844, nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar às posições que tinham sido estabelecidas por insofismáveis cumprimentos da profecia. Deus, porém, estivera a dirigir seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra, e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento, para que fosse vituperada, envergonhada como falsa excitação fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvidas e incertezas, posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão dos movimentos nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pela Escritura e pelo testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado nos estudos da profecia sólidos princípios de interpretação, sendo seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram as Escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o santuário, o assunto do santuário. Agora te assusto que eu vou lhe falar. Aprenderam em suas pesquisas que não há nas Escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia uma completa explicação do assunto do santuário, quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na Epístola de Hebreus, diz: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino, falando do santuário, tinha ordenança do culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro por toda ao redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra ao propiciatório. Eu estou lendo Hebreus 9, de 1 a 5. O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão santuário e habitarei no meio deles, Êxodo 25:8, lembra? Foi a determinação de Deus a Moisés, enquanto este se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro. As paredes, o lugar santo, tudo muito bem explicado. No lugar santíssimo achava-se a arca, receptáculo da preciosa madeira, coberta de ouro, e depositária das 2 tábuas de pedra, sobre as quais Deus inscrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca, formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnificente obra de artífice, encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina se manifestava nas nuvens de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanentemente de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob essa forma, existiu o santuário até a sua destruição pelos romanos no ano 70 de nossa era, exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Esse é o único santuário que já existiu na terra, de que a Bíblia nos dá alguma informação. Declarou Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não tem santuário o novo concerto? Agora que você vai ouvir uma coisa linda que eu vou ler. Observe aqui, por favor. Agora está na hora de você ouvir uma coisa bonita. Vamos lá.
Volvendo novamente no livro de Hebreus, os inquiridores da verdade acharam, subentendida nas palavras de Paulo já citadas, a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o uso da palavra também exige que Paulo haja anteriormente feito menção desse santuário. Voltando-se ao princípio de capítulo precedente, lê-se: ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está assentado nos céus à destra da majestade do trono da glória, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Opa! Aí isso deu um clique na cabeça das pessoas que estavam estudando, tentando entender qual era este santuário que seria purificado. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam seu culto. Neste, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro no céu. Pronto, era isso que eles precisavam. Demais, o tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo o modelo. O Senhor lhe ordenou, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo os fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Se tinha um modelo, então era porque Moisés estava construindo de acordo com um modelo celestial. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereciam dons e sacrifícios, e que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, e que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestes, e que Cristo nunca entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 9 e 23, Hebreus 8, 5 e Hebreus 9, 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares e milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel 7:10. Sim, aquele templo repleto de glória do trono eterno, onde serafins seus resplandecentes guardas velam a face em adoração. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo, o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus, Apocalipse 11, 19. E ele olhou para dentro do véu interior, no lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representado pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre, segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho do que viu no céu. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber essa união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representavam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Esse é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam bem atentar. Que Deus pôde ser justo
e ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a graça decaída, que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. No trono, como ser eterno e existente por si mesmo, é Ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que nos possa socorrer quando somos tentados. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Sua intercessão é a de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés cravejados pleiteiam pelo homem caído, cuja redenção foi comprada com tão infinito preço. Eu preciso falar com você sobre isso. Toda vez que seu nome é chamado no céu, quem se apresenta diante do trono do Pai, porque o seu nome foi chamado, é Jesus. Se é chamado o seu nome, Maria, nessa hora, Jesus se apresenta. Estou aqui, Pai. Por que ele se apresenta quando o teu nome é chamado? Porque você o aceitou como sendo seu Salvador, como seu representante no céu. Isso me enche de expectativa. Quando meu nome é chamado, Maísa, se apresente, Maísa, Jesus se apresenta. E quando apresentam os meus defeitos, pelos quais eu pedi perdão, Jesus apresenta a mão ferida e diz, meu sangue, Pai, meu sangue por essa vida. Consegue entender que grandioso isso? Que coisa perfeita! E o conselho de paz haverá entre ambos. O amor do Pai, não menos do que o do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. A pergunta, que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e em segundo lugar ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou no serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário a que se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Destarte a profecia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. Que é a purificação do santuário? Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Olha só esse texto. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte, presta atenção nessa parte, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Eu estou lendo Hebreus 9, 22 e 23. Mas vem cá, quer dizer que tem coisas no céu que precisam de serem purificadas? Presta atenção. A purificação, tanto no serviço típico como no real, aquele serviço antigo como no que acontece no céu, deveria executar-se com sangue. No primeiro com sangue de animais, no último com o sangue do próprio Cristo. Paulo declara como razão para que essa purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou o ato de lançar fora o pecado, é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isso se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. Agora eu vou explicar como era o trabalho do santuário terrestre. Se dividia em duas partes. Eu vou explicar para você agora. Preste atenção porque essa parte é muito importante e você precisa entender. O pecador comum vinha,
sabia que tinha pecado, a sua família havia pecado, seu filho havia pecado, e ele então pegava um cordeirinho de 1 ano e ia até o tabernáculo. Então, pecador comum ia até o tabernáculo levando um cordeirinho porque tinha pecado. Ao chegar lá, ele só podia entrar no pátio, no primeiro espaço. O santuário era dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O pecador comum só ia no lugar do pátio. Ao chegar lá com um cordeirinho, ele apresentava diante do sacerdote. O sacerdote o recebia e ao receber ele dizia: pois não, o que você precisa? E então o homem pecador, colocando a mão sobre a cabeça do cordeirinho, ele então confessava em voz alta o seu pecado. Eu pequei e fiz tal coisa, contava o que era que ele tinha feito. Simbolicamente, o pecado do pecador passava para quem? Para o cordeiro. Então o sacerdote perguntava: aonde está o seu pecado? Ele dizia: está no cordeiro. Então, como o pecado traz a morte, o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer quando você peca. Se não é você, está sendo transferido para quem? Para o cordeiro. Então era dado um cutelo para o pecador, que ele então matava o cordeiro. O sangue caía e o sacerdote pegava aquele sangue. E então ele perguntava: aonde está agora o teu pecado? O pecador dizia: no sangue. Então, com aquele sangue, que continha agora simbolicamente o pecado do pecador arrependido, o sacerdote entrava no lugar santo. E no lugar santo, que era o primeiro compartimento, o outro compartimento chamava-se Santíssimo. Nesse lugar santo, ele passava, ao entrar dentro do santuário, passava aqui, estava o castiçal, desse outro lado aqui estava o pão, a mesa com os pães asmos. Na frente, então, entre um compartimento e outro, antes do que separava, que era uma cortina ou o véu do santuário, ele então ia andando e quando chegava com aquele sangue, ele aspergia nas pontas do altar, porque entre um local e outro tinha um altar de incenso. Então ele aspergia ali o sangue do pecador arrependido. E depois ainda pegava e aspergia 7 vezes na cortina que ficava entre um local e outro. Tá entendido isso? Então ele voltava dali de dentro, o resto que sobrava do sangue, ele colocava nos pés do altar. Não esqueça dessa coisa do sangue no pé do altar. Quando ele voltava, o sacerdote encontrava lá fora quem que estava esperando? O pecador arrependido. Então ele voltava e perguntava: aonde está o seu pecado agora? O cordeiro tinha sido morto, o sangue tinha sido levado, não tinha mais sangue, está onde? Está dentro do santuário. Então o pecado ficava registrado diante de Deus como um pecado que não estava mais na pessoa. Aquele pecado não deixava de existir para a pessoa, nunca mais ia ser lembrado para ela. Mas quem fez fazer aquele pecado, quem participou daquele pecado, quem levou aquele pecador a pecar, estava ali registrado diante de Deus como um registro diante do céu, que aquele pecado não só foi perdoado, como também ele existiu. Aquele pecado existiu, alguém levou ele a praticar. Isso acontecia, esse ato de levar para dentro do santuário o sangue de animal para este fim, acontecia todos os dias de manhã e à tarde. No entanto, uma vez por ano, aquela cortina tinha que ser tirada, chamava-se dia da expiação. Aquela cortina cheia de sangue, imagina a quantidade de respingos de sangue que tinha ali do ano todo. Então era tirado, o nome disso era dia da expiação. As pessoas por fora do santuário ficavam em profunda humilhação quando o sumo sacerdote, agora não era mais o sacerdote, então ele levava o sangue de um bode. 2 bodes eram trazidos, um se tornava para Azazel e outro que morria para a limpeza do santuário. E ele também, esse sumo sacerdote, matava um cordeiro por si mesmo e por sua família, porque ele não podia chegar na presença de Deus estando com algum pecado. Então, aí ele entrava de novo dentro do lugar santíssimo, aqui estava o castiçal com 7 lâmpadas, do lado direito estava aqui a mesa com os pães asmos, ele chegava na frente do espaço, um móvel que tinha ali, que era o altar de incenso, entre o lugar santo e santíssimo, mas ele não chegava ali nesse dia, era o dia da expiação, era um dia diferente. Ele abria a cortina e lá no outro lado ele entrava na presença de Deus, porque ali era o trono de Deus, representando o trono de Deus. Ali estava a Arca da Aliança com a tábua dos 10 mandamentos dentro. Lá estava a vara de Arão que floresceu, um vaso com maná. Isso era um momento muito especial e o próprio Deus estava ali com os querubins, né? Então quando ele chegava ali, ele tinha que tirar o propiciatório, que é a parte de cima da arca, levantava e dentro ele pegava o sangue daquele bode que tinha sido morto
E então jogava 7 vezes sobre a tábua, dizendo: Senhor, nós pecamos contra a tua lei, nós fizemos o errado contra a tua lei. E então, neste momento de assusta aqui, ele tirava todo aquele registro, eu não registro, porque tinha ficado registrado que alguém pediu perdão, e levava tudo aquilo, além de limpar tudo lá dentro, deixava tudo limpinho, saía com aquela cortina que estava registrado o sangue e os pecados de todas as pessoas que tinham pedido perdão, e voltava. Agora, o que ele fazia com essa cortina? Trazia para fora, e naquele bode que não tinha sido morto, o Azazel, ele colocava sobre o bode, e o bode era levado para o deserto para morrer sozinho. Ele não morria pelos pecados. Tá entendido isso? O bode Azazel não morria pelos pecados, mas recebia os pecados que ele tinha ajudado a cometer. Para o Azazel não existe como perdoar. Os pecados do mundo todo serão jogados sobre ele, porque ele foi o originador do pecado. A quem representava o Azazel? Representava Satanás. Você entendeu? Volte esse estudo umas 10, 15, 30 vezes. Mas você tem que entender isso, porque isso é o que acontece no céu. Exatamente assim se processa a nossa salvação. Se você entendeu isso, você entendeu a coisa muito bonita. Agora veja. Veja o texto abaixo. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio de suas imundícias. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Levíticos 16:16. Eu vou ler essa parte para você, porque você não pode ficar sem entender essa parte aqui. Preste atenção para que você entenda a seriedade disso. Olhe bem. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Olhe bem. Toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e seu horror ao pecado. E demais, mostrar-lhe que não poderia entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se dessa maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento de sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé no Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e o retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, ou bode Azazel, confessava todos esses pecados, transferindo-os, assim figuradamente, de si para o bode. Este os levava então e eram considerados como para sempre separados do povo. Olha, era como se o pecado do ano todo tivesse sido separado do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois da sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote, diz Paulo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9:24. O ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender aos céus. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com um precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste.
Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando diante dos seus olhos ele ascendeu. Ali se centrava a sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito exatamente, eternamente sumo sacerdote, nem por sangue de touros e de bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 6, 19 e 20 e Hebreus 9, 12. Durante 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhe perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação no final do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminar os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desse cordeirinho transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim em nosso concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali são registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame nos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Presta atenção nessa frase agora. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Tem que haver, está havendo um julgamento agora. Isso deve efetuar-se antes da volta de Cristo, para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Olhe bem, Jesus não vai julgar quando vier. Quando ele vier, já terá julgado. Ele está julgando agora no céu. Ele começou o julgamento em 1844. Começou a julgar o planeta todo. Começou pelo primeiro que morreu nessa terra, que foi Abel. Então ele começa a julgar cada nome. Quando ele terminar esse trabalho, terá terminado o seu trabalho no céu. Dessa maneira, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, o sumo sacerdote representava Cristo como mediador. O bode emissário representava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Não é que Satanás é nosso salvador. Satanás só recebe os pecados que ele é o causador. Você acha? Jesus recebeu nossa parte. Jesus não pode receber a parte de Satanás. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar. A congregação nunca mais voltava para a congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final dos pecados e dos pecadores. Você pode imaginar o que é isso? Então está claro, irmãos, nossa esperança reside no lugar santíssimo do santuário celestial. Nosso coração está lá, Jesus está lá por nós. É este local onde Jesus entrou após 1844. Para quê? Para começar o juízo, fazer o julgamento de toda a terra. No próximo estudo você vai aprender uma coisa tremenda. Está na hora de você perceber como é que deve viver as pessoas que estão sendo julgadas. E eu vou te explicar quando começa o juízo divino. Vamos orar agora? Querido Deus e amado Pai, aleluia, Senhor, porque o teu plano é perfeito, é admirável, é tremendo.
nos abençoe para que possamos passar essa verdade aos outros, porque este teu trabalho é por toda a terra. Ajuda-nos a falar para os outros que existe redenção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.